Irmãos, o nosso boa tarde é de muita alegria e hoje, quando me vejo à beira do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, em companhia do nosso Alexandre, direcionando as nossas palavras aos corações que nos esperam, estamos também carinhosamente ligados aos corações que nos ouvem. Dentro desses parâmetros que nós estamos vivendo agora, a nossa gratidão ganha uma voz muito forte, ativa, para dizer que o Criador nos ofereceu mais uma oportunidade de estarmos aqui para refletir diante de tudo que já aconteceu conosco nessas intempéries, mas o Evangelho é um recurso maior, é a poderosa alavanca que nos traz outra vez aqui à beira dessa mesa para que nós possamos conferir como foram os nossos passos até agora. Diante de tantos amigos, de tantos superiores a nós, que nos traz outra vez aqui, nessa reflexão permitida pelo alto, nós vamos então concluir que os nossos desejos precisam ser acrescidos dentro dessa obra. Que Deus então possa nos abençoar, mas que nós possamos ter consciência que as nossas mãos operosas estão junto às mãos do nosso Senhor. Vamos iniciar com muita sensibilidade de saber que nós estamos caminhando no caminho de ser espírita e acreditando que um dia seremos cristãos verdadeiros. Nós vamos aqui aliar os nossos pensamentos e pedir aos espíritos amigos que sempre atuam conosco e atuante nas nossas vidas também, dando assim aquela força e aquela coragem, que possamos então, com a nossa pequena parcela, adentrar nos corações amigos e saber que somos só mais uma para contar que somos felizes, porque temos muito que doar, porque recebemos muito do alto. Em nome de Deus, então, nós vamos passar a palavra para o nosso Alexandre. Muito bom. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem, porque nós aqui também estamos. E estamos sempre, como a Donda disse, em gratidão. Porque a partir do momento nós não somos melhores do que ninguém. Mas uma coisa nós temos certeza, nós sabemos que a espiritualidade rege todas as coisas. Todas as circunstâncias estão nos ensinando e nós sabemos disso. A partir do momento então que nós sabemos disso, nós confiamos então as nossas existências, porém trabalhando, estudando, buscando aprimoramento, mas confiamos as nossas existências no nosso Deus, no nosso Pai e principalmente no nosso modelo e guia, que sabemos que está por nós, que está na espiritualidade trabalhando por nós, que está sempre nessa terra, guiando-nos como espíritos para que encontremos o amor e a fraternidade, a justiça e a igualdade para todos. E isso é muito bom e gratificante para todos nós. É por isso que nós esforçamos aqui todo domingo, sem falta, para estarmos aqui com o Evangelho, buscando aprender cada vez mais e compartilhando isso com as pessoas que nos ouvem. Isso é mais gratificante ainda, porque são essas pessoas que nos ouvem e nos pedem para continuar, que estão então sendo caridosos para conosco, nos dando essa oportunidade. E seguindo aqui o Evangelho, nós estamos no capítulo 3º. E o item, então, é destinação da terra, causa das misérias terrenas. Muitos se admiram de que haja tanta maldade na terra e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana é uma coisa muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista acanhado em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total destes mundos?
muito menos que a de um lugarejo em relação a de um grande império. A situação... Tudo bem? Beleza. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos seres que a habitam. E aí então nós vemos os pontos de vista das pessoas que ainda são materialistas e que então as suas dúvidas ainda superam aquela fé que devemos ter em Deus. Então essas pessoas são descrentes perante a humanidade, dizendo que ela não vale nada pela forma como ela está atualmente. Mas é porque usam esse ponto de vista apenas da vida presente, e não da vida futura, e não da vida espiritual, e não elevando a sua fé em Deus. Eu lembro que uma época atrás eu vi na internet um pequeno vídeo do Carl Sagan, um historiador da década de 80, se não me engano. Então ele nos mostra, através das imagens que nós conseguimos de satélite, a Terra, esse planeta lindo azul. E aí a câmera mostra então a Terra se afastando, e ela vai se afastando e vai juntando com os outros planetas, e o nosso sistema solar vai se afastando e se juntando com os outros. De repente então aparece a galáxia, e aí a gente já não consegue ver mais a Terra, aquele ponto some no horizonte. Olha que interessante, não é? Para a gente compreender o seguinte: a Terra, como disse aqui a passagem do Evangelho, é um pequeno lugarejo, mas um lugarejo tão pequeno perante toda a imensidão de outras moradas que existem na casa de nosso Pai, de outros planetas, desde mundos primitivos, aqueles que estão atrás do nosso. Porque nós estamos em um mundo de provas e expiações. Nós já avançamos um pouquinho, sim, apesar de muitos dizerem então que a humanidade então é miserável. Mas o que elas não estão observando é que nós já evoluímos. Nós saímos de um mundo primitivo e nós já estamos em um mundo de provas e expiações. Nós temos consciência das nossas existências. Nós estamos exercendo o nosso livre-arbítrio. Nós estamos começando a conhecer as leis de Deus e praticando-as da maneira que nós já conseguimos. Tá certo que a causa das misérias terrenas e sofrimentos é por causa da nossa ignorância. Nós somos assim porque somos ignorantes ainda. Não entendemos ainda muito das coisas. E ao não entender muito das coisas, o que acontece? Nos pegamos às coisas materiais, nos pegamos aos prazeres efêmeros, às coisas transitórias, e então isso também nos maravilha a ponto de querermos poderes temporais, entre tantas outras coisas que parece que às vezes está longe do nosso alcance. Aí então a gente abusa das leis para conseguir essas coisas, a gente usa da ingratidão, a gente então rouba, adultera, prejudica o outro, busca levar vantagem, porque nós ainda estamos correndo atrás das coisas do mundo. É natural? É. Por que é natural? Porque é o que nós ainda conseguimos assimilar. Porém o Cristo sempre repetiu para nós que nenhuma ovelha se perderá. É como o professor da classe diz também para os seus alunos: tenham calma, todos vão entender. Tá certo que tem alguns que avançam mais rápido, outros estão mais atrás, isso é natural demais. A Terra, por exemplo, nós temos espíritos desde menos evoluídos, quase que de mundos primitivos, e nós também temos espíritos bons aqui na Terra. Nós mesmos sabemos de muitos deles, desde lá atrás. Sócrates, Elias, Madre Teresa, Gandhi, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, entre tantos outros espíritos que estiveram aqui e estão aqui, que eu tenho certeza, nessa terra vasta, buscando então alavancar a evolução da humanidade, nos auxiliando. São sempre esses que em algum lugar do mundo estão ajudando de alguma maneira, e muitas vezes oculto, sem se mostrar. Tal qual José, por exemplo. Poucos ouvem falar de José, lá da Bíblia, mas se não fosse José, Maria não teria conseguido sobreviver, nem o próprio Cristo ali junto. Talvez ele não teria vindo naquele momento se não fosse o esforço de José. E pouco se fala dele, olha só.
Poucos notam o esforço que ele teve naquela época. Então sim, tem espíritos abnegados nessa terra, espíritos bons, espíritos desapegados, que estão nos auxiliando. Espíritos imperfeitos ainda pegados na matéria, ainda pegados nessas coisas terrenas, né? Ainda nos prazeres efêmeros. É natural, mas nós vamos evoluir, nós vamos entender. Assim como neste mesmo capítulo, vem falar dos mundos inferiores e mundos superiores. Vem nos dizer que existem os mundos primitivos, como eu acabei de comentar. Lá então, são espíritos que mal saíram da mão do Criador, totalmente ignorantes, sem ciência alguma. E nós que estamos aqui em um mundo de provas e expiações, e se formos observar, nós já evoluímos bastante. Nós estamos no nosso melhor momento. Por mais que alguns acham triste, mas nós já estamos aqui milênios, já aprendemos muita coisa. Vamos observar como éramos bárbaros lá atrás. Era uma loucura. À luz do dia, então, uns matavam os outros em seus duelos, e as pessoas achavam aquilo a coisa mais normal. Nos coliseus do mundo, então, tinham que a briga dos gladiadores, e vencia aquele que matasse o outro, e todo mundo nas arenas aplaudiam. Hoje nós podemos ver que o que a gente aplaude nas arenas, nos coliseus, são os esportes e ninguém morre. E isso que nós temos de observar. A evolução se faz sim. E em mundos felizes, por exemplo, lá, como vem nos contar Kardec, não só aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, se nós formos lá também na primeira revista espírita de Kardec, lá, então, eles consultam um espírito de um mundo superior desse mesmo sistema. E ele vem nos dizer que nos mundos felizes não há maldade. Lá o amor impera. Lá ninguém tem a falta do necessário e também ninguém tem o supérfluo. Tem uns que têm mais, tem uns que têm menos, sim, mas é conforme a sua capacidade ainda, a sua inteligência e a sua moral. Mas lá ninguém tem a falta do necessário, porque uns auxiliam os outros. Não é como nessa terra, que tem os que faltam o necessário, tem os que têm o supérfluo, e o egoísmo, a ganância, faz com que muitos então guardem somente para si em seus celeiros. Mas até estes, por ser um mundo de provas e expiações, nós precisamos então dos contrastes, e os contrastes vão nos ensinar. Se porventura agora estamos na bonança material, um dia vai vir a pobreza. Nessa mesma existência ou em outras. Se estamos agora então batendo no peito e dizendo eu sou de uma família real, quer dizer uma família que tem muitas condições, vai nascer órfão em alguma existência. Aí vai perceber a dificuldade de não ter família. E aí, então é assim que nós vamos aprendendo com os contrastes. Vamos aprendendo então com a noite para valorizar a luz do dia. Vamos valorizar então, passando pela tristeza, vamos valorizar a alegria. E assim vão vindo os contrastes em nossas existências e vem todo o mal que nós observamos, vem as guerras. Vindo o mal, nós percebemos a necessidade do bem. Vem a guerra, nós percebemos a necessidade da paz. E tudo isso vai fazendo com que nós vamos aprendendo sim, porém devagar, caminhando devagar, aprendendo pelas pequenas até as grandes coisas. Lembremos de uma coisa, estamos em uma escola bendita, e quando nós entendemos isso, todos os dias nós levantamos com gratidão em nossos corações e com esperança de que vamos alcançar mundos mais evoluídos. Que maravilha, Alexandre. Esse item chama muita atenção de todos nós, porque se considerarmos que já estamos no mundo intermediário entre o mal e o bem, nós estamos com muita abundância de oferecimento da divindade para conosco. Pensando bem, nós estamos aqui. Eu acho lindo o jovem de hoje. Todos são bonitos, parece que nós somos Jesus Cristo. E nós estamos com os 5 sentidos para perceber tudo isso que o Alexandre disse para nós. E se considerarmos também que somos habitantes do universo, não é só da Terra, nós vamos verificar que na própria Terra, na própria cidade que vivemos, já tem mundos diferentes. Qual de nós que sai de manhã todos os dias para visitar uma cadeia, que sabemos que é um mundo diferente? Um hospital. Se vamos no hospital, voltamos um pouco triste.
porque não compreendemos que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, que é a parte da paciência. Então, quem que não é eleito de Deus? Somos todos filhos do Criador. Então, esse item mexe muito conosco, que mexe na nossa inferioridade, mas como o Alexandre falou, nos dá esperança também de crescer um tanto mais. Se afigurarmos que nós somos felizes de verdade, nós vamos perceber que nós temos muito para doar, porque nós recebemos demais. A própria natureza que vem nos abraçando todos os dias de manhã, vem oferecendo para nós em abundância a claridade do dia para que o nosso livre-arbítrio seja completo na tarefa que nós temos que cumprir. Por isso que nós temos que observar que a penitenciária que nós pensamos que estamos, somos nós que criamos. Devemos fechar a porta da ignorância e abrir pelo menos uma janelinha, sabendo que Jesus está conosco. Então é muito importante formar em nós a cidade da felicidade, para que nós ficamos assim, na confiança em Deus e continuamos com essa confiança em Deus, para que o mundo habitado por nós mesmos, que é o nosso mundo íntimo, possa oferecer algo que os espíritos amigos possam tirar de nós para os outros. Então esse item mexe muito com a gente, ele divide o nosso coração entre o bem e o mal, sabendo que o nosso mal ainda sobrepõe o bem. Por isso que nós vivemos mais na tristeza do que na alegria, nós temos que fazer o contrário. Ser alegre e saber que as correções virão, porque nós estamos também num mundo de crescimento espiritual. Isso aqui é maravilhoso, nós temos que relegar às vezes muitas coisas dos nossos pensamentos para que a promessa de Deus seja cumprida em nós, porque nós somos objetos que vamos crescer. E o objetivo de Deus é fazer com que a gente cresça, mas com consciência, né? Porque nós somos projeto de Deus. E Ele nunca vai falhar conosco, enviando todos aqueles que vêm até nós, para que nós possamos ir até eles. Muito bom. A Terra, ela pode ser um hospital para aqueles que ainda não compreenderam a si mesmos e que ainda não sentem a presença de Deus. Ela pode ser também uma penitenciária para aqueles que a rebeldia está a um certo nível no qual faz com que estejamos cegos devido à nossa ignorância. Mas, porém, quando temos calma, quando temos tranquilidade, nós vamos perceber que, na realidade, a Terra é uma verdadeira escola. Escola para aqueles que aceitam e entendem que ali dentro vão encontrar o conteúdo que vai elevar as suas almas, que vai acordar o divino que todos nós temos na nossa essência. Você quer? Podemos passar para outro? Podemos. Então nós escolhemos aqui nessa tarde maravilhosa, gente, um livro do Chico que chama Mais Perto, de Emmanuel com Chico, né? Então é a leitura 21, que fala: acorda e vive. Espiritualmente falando, a Terra, para os grandes seres que já se angelizaram, oferece o espetáculo de berçário imenso, onde o espírito humano continua dormindo na infantilidade que lhe caracteriza a evolução iniciante. Então o que ele está dizendo? Nós somos todos iniciantes na doutrina e muito mais na evolução. Olha que maravilha. Falando de espiritualidade em nós, é melhor que nós calamos. Nós temos que falar de nós junto à espiritualidade, que tem obrigação, responsabilidade de crescer sempre e sempre, né? Os homens, quase todos estáticos ou cristalizados na ignorância, imitam os sonâmbulos hipnotizados pelas próprias criações. Aí muitas vezes nós nos percebemos a bonança de misericórdia do Pai, porque nós ficamos na cegueira, como o Alexandre falou. Nós tapamos os olhos com os nossos caprichos. Eu quero, eu sou. Ao passo que nós temos que dividir tudo isso. Nós somos juntos. Por isso que nós estamos aqui na Terra. Aqui, alguém sonha
ostentando o ilusório manto de dominação. Olha aí. No espaço que a gente está, falar, a casa é minha, eu que mando, eu quero dominar em tudo. Se a gente lembrar da leitura do Evangelho, a afabilidade e a doçura, você pode fazer tudo dentro da sua casa, você pode dar chute, tudo. Mas ai daquele que dá o chute, ele já está chutado pela lei. Porque Deus, dentro da sua lei, mandou Jesus, que vem sempre nos despertando, que o bem existe. Se tem injustiça, porque tem justiça. Tudo, nós vamos passar por todos esses parâmetros. Maravilha, né, Alexandre? Aqui, alguém sonha ostentando ilusório manto de dominação. Acolá, alguém passa a maneira de autômato infeliz. Autômato, né? Acreditando-se mendigo. Eu mexo muito com o pessoal da rua, que não é da rua, são os nossos irmãos, mas só para classificar, para entender. Eu percebo tantos andarilhos que são riquíssimos em inteligência, em sentimento, mas ele considera mendigo, porque a rebeldia dele é tamanha que ele não aceita viver entre quatro paredes. Tem muitos que falam para mim, tia, eu não aguento acordar em quatro paredes na minha frente. Eu tenho que ver a lua, eu tenho que ver as estrelas, eu tenho que ver o vento frio passar por mim. Então é rebeldia, mas ele se considera mendigo. Ele fala, eu sou morador de rua, mas não é. Ele é morador do universo, que a Terra está falando, né? Uma classificação. Além, um homem comum que apenas consegue realizar magra refeição por dia estabelece imensos monopólios de farinha ou de azeite, vitimado pela loucura de amontoar utilidades sem proveito justo. Olha que leitura. Então tem muitos mendigos ricos, né? Porque às vezes ele não come a banana para não jogar a casca fora. Existe isso. E se joga, joga com dó. Mais além, uma criatura vulgar que somente vestirá um costume de cada vez assambarca o mercado do algodão ou o comércio da lã, supondo-se capaz de consumir sozinho o suprimento destinado a milhões. Olha como nós temos que aprender a dividir. Eu falo muito para os meninos aqui de rua, eu falo de novo, eu não jogo nem a água do macarrão fora, porque tudo é utilizável se a gente souber. Então a mão, gente, é uma harpa divina, mas ela advém do coração que já tem o sentimento de doar. E a razão está mostrando a todos nós que somos, então, irmãos de verdade. Tem que aprender a dividir. Então, se eu guardar tudo nessa casa aqui, até o próprio evangelho, sem dar uma parcela, então aquilo nada não é meu, porque ele está mofando, ele está dando traça. Há quem administre os bens públicos, julgando-se exclusivo senhor deles, e há quem desperdice as próprias forças, deliberadamente presumindo na saúde um caminho para a própria destruição. É uma leitura que requer muita reflexão, porque se nós guardamos as nossas forças só para nos prejudicar, o corpo nasceu o quê? Para movimentar. Se eu ficar numa cadeira de roda aqui, sem ser paralítica, a cadeira de roda vai entrar no meu ser, nunca mais ela vai sair. É por isso que quase todos, enquanto na Terra, centralizamos a atenção no próximo, olvidando a nós mesmos. Quando nos desvencilhamos, porém, das teias da ociosidade mental que nos anestesia, observamos que a vida apenas nos pede visão, a fim de descerrarmos o luminoso roteiro para os cimos que nos compete atingir. E então, se nos dispomos realmente a ver, identificamos em redor de nós a sementeira e a seara de luz, à espera de nosso esforço no bem para conferir paz e sublimação. Então, tudo depende do nosso proceder. A gente está num burburinho danado por causa desse vírus, né? Mas ele está nos ajudando muito, porque ele está fazendo um momento de reflexão para com todos dentro da igualdade. Eu sou o quê? Se um vírus está me esperando. Eu sou o quê, então? Então, sou um monte de carne só? Não, eu sou uma essência divina
que temos que passar pela carne, mas atendendo a dor que nos chega, principalmente essa dor moral que nós estamos passando. Se a dor te visita, se a indagação te convoca ao conhecimento, se a curiosidade te convida à reforma íntima, e se o mundo te solicita renovação, recorda que o Senhor terá reconhecido o teu amadurecimento para a vida, que nunca morre. Olha aí que esperança que ele está dando para a gente. E te procura ao necessário despertamento. Então essa tal de morte que nós falamos tanto, que a gente tem tanto medo, né? É essa que vai conferir o nosso estágio aqui na Terra. Porque temos o berçário para chegar materialmente e temos o berçário, que é o túmulo, para chegar espiritualmente. Ali estão os dois pontos principais que nós temos que lembrar, porque somos espírito eterno, estamos em viagem e vamos prosseguir. Então vem agora o fechamento da leitura. Acorda e vive para a realidade que nos rodeia. A gente nunca vai crescer sozinho. Sozinho não existe para o ser humano. Acorda e serve, e servindo, encontrarás a ti mesmo em nível mais alto, entretecendo as próprias asas para o voo excelso no mundo da imperecível libertação. Então, gente, para que nós sejamos libertos de nós mesmos, é preciso aprender a doar. Mas doar o que é nosso. Não é aproveitar o dos outros para passar para outra pessoa que tem que ser nossos irmãos. Então, desvencilhar para nós, nessa hora, tirar as teias da ignorância e cobrirmos o mesmo telhado da caridade, é urgente. Muito bom. Pode falar. Muito bom. Vamos compreender assim, como acabou de falar da morte. A morte pode escravizar um espírito imortal nessa terra. Porém, a morte também pode libertá-lo. Como assim? Se porventura ele viveu pregado na matéria, com seu egoísmo, com a sua arrogância e a sua vaidade, só buscando as coisas do mundo, se escravizando essas coisas, se achando dono de tudo isso, ele então, quando desencarna, quando vem a morte, ele é escravo do outro lado também. Mas quando o espírito imortal caminha nessa terra, encarnado, buscando as coisas do espírito, tendo as coisas materiais, mas sem as coisas materiais tê-lo, quando esse ser passa para o outro lado, ele se sente liberto, ele se sente tranquilo, ele tem uma paz em sua consciência pelo fato de que ele então compreendeu como deve caminhar na terra, tal qual Cristo veio nos ensinar assim. Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ele ainda complementa: deixe aproximar de mim as criancinhas, porque o reino dos céus é daqueles que lhes assemelham. Que nós possamos entender, somos crianças espirituais ainda? Somos. Vamos aceitar esse patamar com humildade e compreender. É uma escola. E quando nós temos paciência com a escola, nós aprendemos mais para com ela. Principalmente quando caminhamos compreendendo de que, normalmente uma escola a gente vê uma sala cheia de alunos. Estamos sim em uma sala enorme, cheia de alunos, que é o nosso planeta Terra. Maravilha. Né? Eu posso... Então, Alexandre, buscando agasalhar o nosso coração no território da esperança, eu quero dizer a todos que a nossa alegria é imensa de mais uma vez comunicar, mas dentro dos parâmetros do Evangelho que nos convoca sempre a ser melhores. E graças a Deus nós estamos tendo todo domingo nessa tarde esta oportunidade, que eu digo de novo, temos que agradecer muito, mas temos que fazer muita coisa também para merecermos mais uma vez os domingos, penetrando nos corações que busca tanto os nossos dizeres, vamos falar assim, né? Mas que busca também os nossos acertos. Que possamos abraçar todos e nesse espaço de tempo que nós refletimos, é lógico que o telhado espiritual está conosco sempre, porque nós vamos dar passo a passo junto ao Evangelho, mas na certeza que estamos colaborando e servindo o nosso coração primeiro,
Porque para doar é preciso ter algo, né? E nós estamos tentando aqui construir o Evangelho dentro de nós. Que Jesus nos abençoe. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor, Deus Pai, e agradecer mais uma vez este momento, essa oportunidade de estarmos nessa escola, aprendendo os ensinamentos de nosso irmão maior, Jesus Cristo, buscando caminhar com os nossos erros, com os nossos acertos, caminhando de mãos dadas uns com os outros, aceitando o auxílio dos nossos anjos da guarda, da espiritualidade amiga, como agora, no qual nos intuiu, e que nós também pedimos para essa espiritualidade maior que esteja para todos nós, que esteja desde para os governantes e governados, para os acamados, para os que estão nas ruas, para os que não compreendem a religiosidade, a necessidade desta em suas vidas ainda. Então sempre é motivo de agradecer por todas as bênçãos divinas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Assim seja, graças a Deus, né? Um abraço a todos. Até mais.